Senhoras e senhores, apertem os cintos porque estamos mergulhando no turbilhão da história e da demografia que definiu o inesquecível ano de 2022. Acreditem, essa não é uma aula de história comum, é uma montanha-russa de eventos que o deixará assustado e pensando no futuro. Então, vamos preparar o cenário. O ano de 2022 marcou uma mudança gigantesca na história, um ponto de virada no século XXI, que ficará gravado na nossa memória. Mas o que realmente tornou 2022 tão especial? Bem, imagine isso. Pela primeira vez em mais de 300 anos, a China abriu mão de seu título de país mais populoso do mundo. Sim, você ouviu corretamente. De acordo com os dados oficiais divulgados pela própria China, essa enorme nação testemunhou seu declínio populacional pela primeira vez em mais de 60 anos. Para encontrar uma situação parecida, precisamos voltar no tempo, para a trágica fome chinesa de 1957 a 1961, uma época que trouxe sofrimento inimaginável. Mas 2022 foi diferente. A população da China caiu em aproximadamente 850 mil indivíduos. E preparem-se, porque essa tendência de queda deve continuar nas próximas décadas. Essa mudança gigante redefinirá a paisagem global, afetando todos nós. Após anos de luta, conquistou a coroa como a mais nova nação mais populosa do mundo em abril de 2023, deixando a China em seu rastro. E esse título não é apenas para exibição, é projetado para durar todo o século XXI. Enquanto a população da Índia aumentará para 1,7 bilhão em 2060, a população da China diminuirá constantemente. Espere, há mais. Avançando para 2050, a população da China está prestes a diminuir em impressionantes 100 a 200 milhões de pessoas. Envolva sua cabeça em torno disso. Em 2100, a China já poderá ver a sua população despencar dos atuais 1,41 bilhão para apenas 800 milhões. É isso mesmo, o declínio da população chinesa pode se tornar o mais rápido já visto na história da humanidade, tornando-se apenas metade do tamanho da população prevista de 1,5 a 1,6 bilhão da Índia até o final do século. Deixe sua cabeça em volta nisso, em torno desses números. Em 2023, a China representa quase 18% da população humana global. Durante séculos, os números colossais dessa nação lhe emprestaram uma influência inigualável no cenário mundial. Pense nisso. Aproximadamente 1 em cada 5 pessoas vivas chamou a China de lar. Isso é uma influência em um nível totalmente diferente. Para colocar as coisas em perspectiva, há mais pessoas vivendo na China agora do que em toda a aliança entre a Europa, a América do Norte e a Austrália. Mas é aqui também que a trama se complica. Em 2100, a China pode ser um mero fragmento do que já foi. À medida que seus números diminuírem, o peso demográfico da China também diminuirá, impactando a sua influência no cenário internacional. Por outro lado, a população dos Estados Unidos deve continuar crescendo. Com seus aliados na OTAN e parceiros-chave no leste asiático, a população combinada dos Estados Unidos pode muito bem se equiparar à da China. E quando você adiciona as vantagens militares, tecnológicas e financeiras dos Estados Unidos, a diferença só aumenta cada vez mais. Agora, vamos fazer uma pausa e refletir. Como a China chegou aqui? Do seu reinado como a nação mais populosa ao iminente declínio demográfico. O conto começa no início de 1700, durante a dinastia Qing. Durante décadas, a China deteve o título de maior população mundial, com alguns períodos rochosos devido a turbulências internas e externas. Revolução, guerra civil, invasão japonesa, a China resistiu a todos eles. Pule para o século XX. Uma onda de agitação abalou as fundações da China, de 1911 a 1948. A poeira baixou e o Partido Comunista Chinês assumiu o comando em 1949, marcando um período de relativa estabilidade. Mesmo com o desenvolvimento da nação, a pirâmide populacional mudou. Um baby boom entre 1950 e 1975 impulsionou os números da China, mas a Grande Fome de 1957 a 1961 causou um arrepio na alma da nação. No entanto, o ímpeto da China não parou. Os anos 70 e 80 trouxeram reforma econômica e crescimento, juntamente também com uma importante política do filho único destinada a controlar a exploração populacional. Avançando agora para hoje em dia, estamos vendo as consequências dessas políticas. A pirâmide populacional da China se parece mais como uma ampulheta, com um crescente envelhecimento demográfico e uma queda dos mais jovens. É um conto que lembra estranhamente do caminho do Japão. Em ambos os casos, o rápido crescimento abriu caminho para a prosperidade econômica, mas o declínio demográfico seguiu o exemplo, freando o progresso.
À medida que a população da China envelhece, a sua força de trabalho e economia enfrentam uma espiral descendente. Os dias da China como a fábrica do mundo podem estar acabando, já que países como Índia e México querem o trono da manufatura. Assim como a ascensão econômica do Japão estagnou, a China pode estar enfrentando um destino semelhante. Com a força de trabalho enfraquecendo e a população envelhecendo, os anos de crescimento sem limites estão acabando para a China. E agora, o elefante na sala, a questão de Taiwan. À medida que a população da China diminui, a pressão para realizar seus objetivos geopolíticos aumenta, podendo levar a uma política externa mais agressiva. Já vimos algo assim antes, com a Rússia, dando passos ousados quando a sua população diminuiu. A realidade demográfica da China pode pressioná-la a agir mais cedo do que o esperado, na sua ambição de colocar Taiwan sob o seu controle. Mas o tempo está passando, a janela de oportunidade está se estreitando e até 2031 o declínio populacional da China pode ser irreversível. Então, preparem-se, pessoal. Enquanto navegamos nessa complexa interação de história, demografia e geopolítica, uma coisa é certa: o mundo está à beira de uma transformação nunca vista antes. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.